você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos as bênçãos redentoras, narrando toda é luz. É a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. José grosso, Redime a nossa dor com Jesus. Esse é o hino que eu cantava quando estava internada. E hoje também, antes de fazer a prece, né, eu também estava mentalizando nossa irmã Conceição, e aí a Lúcia deu a notícia dela, né? Graças a Deus aí melhorando, que ela continue nesse processo, né, de melhora. Também vou pedir para que todos mentalizem aí, além da nossa irmã Conceição, a Lavínia, a irmãzinha que foi atropelada lá em frente à creche. Ela saiu do CTI, mas está muito ainda debilitada, conturbada mesmo, então ela precisa de muita prece. E um irmão nosso, o Wanderson, trabalhador da promoção social também, que levou uma queda em casa e machucou o fêmur, o braço, e está indo para Juiz de Fora para operar. Ele é trabalhador do Grupo Pedro também. Então, que a gente possa mentalizar por todos esses... Você vê como a espiritualidade trabalha, né? Eu nem estava pensando nessa música, me veio, assim, quando pensando em Conceição, veio essa música para me cantar. Eu estava bem conectada nessa música também. Né? Ela fala que o sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, né? Então, Acho que eu errei cada letra também. Mas eu estava mentalizando. Eu cantei de coração. Isso mesmo. Então, antes da gente fazer a prece, eu vou ler uma mensagem aqui, a 66, né, que a Valquíria escolheu aí, como pedes, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repetimos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar
ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de suas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, esse texto que a gente está lendo tem tudo a ver aí com o nosso estudo de hoje, né? Que vai ser conduzido. Então, vamos orar, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, a toda espiritualidade amiga e trabalhadora do nosso grupo, Divino Espírito Santo. Que possamos, nessa noite de hoje, estarmos conectados, em sintonia com a espiritualidade maior, aproveitando cada ensinamento do estudo de hoje, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, trabalhando para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. Que hoje também, Senhor, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de amor, de gratidão, cheguem até nossos irmãos que estão em dificuldade na sua saúde, em dificuldade tanto material, física, espiritual. Que todas as bênçãos possam ser levadas até esses irmãos. Em especial, a nossa irmã Conceição, que ela possa ser amparada por toda a espiritualidade amiga. Também a Lavínia, nossa irmãzinha, que ela consiga se recuperar, se restabelecer, assim como o nosso irmão Wanderson. Que todos sejam amparados. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Assim seja. Bom, meus irmãos, boa noite. Nosso irmão Alexandre hoje está trabalhando, a gente vai tentar fazer uma leitura, umas reflexões, né, para que possamos caminhar, né, com mais força, com mais fé, com mais energia, né, amparada na força divina, amparada na presença de Deus, dos nossos amigos espirituais, porque sem essa condição nós não teríamos condição de passar por situações tão difíceis que no momento estamos passando, né? E sempre passamos nessa encarnação. Por isso esse capítulo 27, ele é de grande importância, como todos os outros. Mas como nós somos verdadeiros pedintes, né? Nós vivemos pedindo ao nosso Pai maior, pedindo aos espíritos, pedindo aos amigos encarnados, desencarnados, nós vivemos pedindo, estamos sempre pedindo, porque somos necessitados. Reconhecemos e temos a humildade da nossa necessidade de pedir ao nosso Pai, de pedir a Deus, de pedir a Jesus, que nos ampare sempre, que nos ajude a vencer as dificuldades que nós passamos nesse planeta, nessa encarnação, e talvez até em outras tenhamos passado, até coisas mais difíceis, né? Que já viemos conseguindo, né, conviver e passar e aceitar. E, então, por isso esse capítulo é de grande importância. Aliás, nós estamos mais ou menos no final do Evangelho, acho que são 3 ou 4 capítulos para frente aí, que nós já terminaremos, e a gente pode observar que vai fechando assim, o cerco, né, dos ensinamentos do Mestre, vai fechando toda a necessidade do nosso aprendizado nesses últimos capítulos, vai nos ensinando a orar, vai nos ensinando a viver melhor, vai fechando o círculo de tudo que nós já aprendemos cá para frente nos outros capítulos. Claro que nós vamos retornar lá no começo outra vez, porque a gente precisa sempre voltar para aprender, mas cada vez mais.
Mas esses últimos capítulos, eles chamam muito a nossa responsabilidade ainda mais, porque nós pedimos muito, como nós já começamos a falar. Mas nós esquecemos uma grande necessidade que nós temos, como pedir. Como pedir nossas coisas, a gente vai obter, claro, porque o nosso Pai não nos deixa em sofrimento, não nos deixa assim, em necessidade, à míngua, né? Da sua ajuda, da sua força, da sua coragem que nos dá para viver com as dificuldades que nós temos. Independente da nossa situação, da maneira como a gente pede, da situação que a gente está na Terra no momento, independente de tudo que acontece conosco, Ele vai nos atender. Nós podemos pedir porque vamos obter. Agora, é um detalhe importante a gente pedir para obter, mas temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer por onde, porque nada é dado para nós, assim, como diz o popular, de mão beijada, né? Nada cai do céu. Tudo que nós temos, que nós precisamos ainda ter, que nós tentamos ainda conseguir, tem que ser com o nosso esforço. Nós temos que lutar para conseguir as nossas coisas. Tanto faz as coisas materiais, como principalmente na elevação moral, que é pedir a Deus, como nós agora mesmo acabamos de pedir, né? Pelos nossos irmãos necessitados, pelos nossos irmãos que estão enfermos, por nós mesmos, por toda a humanidade, enfim, a gente pede, e pede, e pede, toda hora pede. E isso é bom, porque é através dessa energia que nós ligamos, nós nos conectamos com o nosso Pai, né? Através das mensagens que vão subindo numa hierarquia até chegar ao nosso Pai Maior, né? Passa pelos amigos, passa pelos espíritos, passa pela nossa vontade até chegar no nosso Pai Maior, e com certeza volta em benefício para nós. Até porque o nosso Pai já sabe de nossas necessidades. Quando a gente chega a pedir, a gente pede porque Ele nos ensinou com seus exemplos, do seu trabalho, da sua caminhada na Terra, o nosso mestre, nosso irmão, nos ensinou uma grande virtude, que a gente não consegue muito, mas a gente está se esforçando, que é a humildade. Então, a gente pede porque nós temos que mostrar ao nosso Pai Maior a nossa humildade em relação à sua luz, à sua força, em relação ao seu amor por nós, que é dessa forma, humilde, né? Generoso, misericordioso. Então, nós retribuímos também, mostrando essa nossa vontade de se melhorar através da humildade de pedir a prece. Sabemos que Ele sabe de nossas necessidades, mas nós temos que nos manter unidos e perseverantes e humildes para recebermos de Deus. A gente sabe que existe situações contadas em outros capítulos aqui, através de estudos que a gente faz e de amigos que a gente escuta, determinadas situações do nosso interesse em pedir as coisas ao nosso Pai. Muitos de nós, a gente não vai, né, de fulano, é ciclano, é tal religião, é tal país, é tal sociedade. Nós, seres humanos, a gente normalmente pede e tem um orgulho, às vezes, de colocar como se nós fôssemos uma pessoa assim, muito boa, que merecêssemos que aquela ajuda viesse para nós. Ao invés de termos a humildade de pedir e reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, entre aspas, né? Mesmo assim, temos a certeza que receberemos a ajuda do nosso Pai, porque estamos sendo humildes, justificando nossa necessidade, o nosso pedido. Quando pedimos pelos nossos irmãos, quando pedimos por nós. E a maneira que nós temos de pedir e de mostrar essa nossa humildade seria de que maneira? Pedir, como está escrito, né? Pedir e obtereis, né? Mas podemos acrescentar assim, pedir e obtereis trabalhando, né? Ajudando, agindo, atuando, fazendo o que temos que fazer, e não apenas pedir como simples pedidos e deixar que alguém faça para nós. Não é isso que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo nos ensina, desde o dia que nós começamos a aprender, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem é Deus, né? Que é a base do nosso ensinamento, que nada para nós vai ser sem o nosso esforço. Então, a gente pode pedir ao nosso Pai, vamos
pedir sim, não vamos receber, mas vamos trabalhar, vamos fazer por onde merecer, porque só pedir não vai adiantar, né? Só pedir e deitar na cama e esperar acontecer é meio complicado, né? Vai demorar muito mais. Então, vamos pedir e vamos trabalhar, vamos ser humildes, vamos trazer de nós esse sentimento mais puro para que possamos obter, né? E esse nosso pedido, ele tem um caminho, a gente não chega assim, não é que a gente tem que aprender a fazer prece. A gente sabe que orar a gente entra em comunhão com Deus, né? Através das ondas que vão de um intercâmbio entre a espiritualidade, a gente vai chegando ao nosso Pai. Mas a gente tem que ter qualidade naquilo que a gente pede. A qualidade significa o quê? Pedir o necessário, pedir o que está na vontade do Pai. Não é pedir o que nós achamos que é necessário para nós. Muitas vezes o que nós pensamos que é bom para nós, que é necessário para nós, mas como Ele sabe o que é necessário para nós, a gente não é atendido. Então, às vezes, a gente, poxa, faço tanta prece, eu rezo tanto, e não consigo resolver meus problemas, por menores que sejam, porque quando nós precisamos passar determinadas situações, Ele nos dá a oportunidade. A gente também tem que fazer prece e agradecer a oportunidade de passar por aquelas dificuldades, porque elas nos elevam. Mas é preciso que a gente tenha esse conhecimento, saber que as nossas orações são levadas ao nosso Pai, mas a nossa necessidade já está determinada, o que nós precisamos de passar e de resolver é para nós resolvermos. Então, o que nós temos que pedir a Deus? Coragem, resignação, né? Força de vontade, entusiasmo, saúde, para que a gente possa cumprir aqui na Terra, nessa encarnação, aquilo que nos foi determinado para a nossa elevação. Porque não foi nada colocado para nós sem objetivo, né? Para sofrimento. O nosso Pai da Terra, que é cheio de problemas, como todos nós somos, né? Não são imperfeitos como todos nós somos. Não deseja coisa ruim para nós, normalmente, o nosso Pai material, né? Nessa encarnação. Imagine nosso Pai eterno. Jamais vai desejar para nós o que não é necessário para nós. Então, a gente passa pensando que é sofrimento, mas não são sofrimentos. Como diz no popular, são bênçãos. Bênçãos de Deus para que nós possamos melhorar e evoluir. Só através do cumprimento dos nossos deveres é que nós vamos conseguir esse encontro, essa felicidade, tirar da nossa consciência esses valores para que possamos realmente nos tornarmos criaturas felizes, né? Nós só seremos felizes quando conscientemente nós estivermos em paz conosco. Aí, com certeza, a gente vai ser feliz, né? Então, os itens do capítulo de hoje é esse aí: qualidade da prece, eficácia da prece, só vai lá na prece, né? Ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, a maneira de orar, a felicidade que a prece proporciona. Que, para mim, eu acho o mais importante, né? A felicidade que a prece proporciona. A gente, quando faz uma prece, a gente se sente muito feliz, muito confortada, muito fortalecida para vencer as dificuldades daquele dia, a cada dia, né? Então, o nosso primeiro item é esse aí, qualidades da prece. Vamos ler. Nós vamos do item 1 ao 6. Acho que é o 6. Do 1 ao 6. Diz assim: quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tem de necessidade,
antes que lhe os peçais. É o que nós colocamos. Nosso Pai sabe do que precisamos, antes mesmo que nós pedirmos, né? Então, não adianta você fazer uma prece como se fosse um discurso, ou então gritando, como a gente às vezes pensa, parece que nosso Pai é surdo, né? Gritando as nossas necessidades, que Ele sabe. Pensamento positivo traz o curativo Parou. para qualquer mal. Não precisa, no nosso merecimento, e pelo que não precisa. Oi? Não, descongelou. Pronto. Já descongelou? Já. Já? Já. Você já está Então, derretida. Pode continuar. Já derreti o gelo. Então, nesse primeiro item, que diz assim: quando orares, não vos assemelhares aos hipócritas, que afetadamente oram de pé. Quer dizer, aquelas pessoas que fazem questão de fazer as orações chamativas, muito grandes, com palavras muito especiais, escolhidas, muito bonitas, como se fosse um discurso tão grande, como se fosse um estudo, para que o Pai possa recompensá-lo, né? e atendê-lo. Mas ele não é isso que vai ao encontro do nosso Pai, é o nosso sentimento, né? A nossa vontade, a nossa verdade, a nossa aceitação. No outro parágrafo diz assim: não cuidei de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, ao qual imagino que pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. É a mesma coisa, né? Não vai ser atendido pelo número de palavras, pelo discurso bonito. E nessa primeira também, que ele nos recomenda que oremos em silêncio, oremos no silêncio do nosso quarto. O que Jesus quis colocar aqui para nós é no nosso silêncio interior, que nós procuremos ficar em paz com o nosso interior, para que possamos, então, fazer a nossa prece. Porque o quarto que ele se refere é o quarto do nosso íntimo, da nossa consciência, onde nós precisamos estar com ele, falar com Deus nesta hora. Não é se trancar num quarto material, fechar a porta e passar a chave. Não é isso, porque a gente pode nem ter um quarto, né? A gente pode precisar fazer uma prece e nem ter um quarto. Ter um quarto, como é que diz, comunitário, né? Coletivo. Então, como que você vai fazer? Então, esse quarto que ele se refere é a nossa consciência, o nosso íntimo. A gente colocar para dentro de nós os sentimentos maiores para conversar com o nosso Pai e fazer a nossa prece nesse lugar secreto que só a nós pertence, a nossa consciência, procurar ficar em paz, procurar elevar o nosso pensamento. E tem ainda uma situação muito importante que a gente, às vezes, já chega fazendo a nossa prece já pedindo, né? Pedindo. Mas, ao nos referirmos ao nosso Pai maior, nós temos 3 itens para esse pedido, não é isso? Que seria, no caso, a gente orar, pedir, agradecer, mas também glorificar o nosso Pai, né? No começo da nossa prece. A gente pedir, através do nosso trabalho, do nosso canto, do nosso sentimento, esse início do nosso trabalho com o nosso Pai. Número 2, congelou de novo? Não? Congelou, não? Quando congelar, me avisa. Não, está derretidinho. A número 2 diz assim: quando vos aprestardes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Então, o que Jesus nos aconselha? Que quando você sair para uma casa espírita, no seu quarto secreto, para a sua consciência, numa igreja, num tempo qualquer, para orar, você primeiro se reconciliar com seus inimigos, entre aspas, né? Com as pessoas que você tem alguma pendência, alguma coisa, e perdoar os nossos irmãos. Porque como que você pode pedir a Deus que te perdoe dos seus pecados, se você não consegue perdoar os outros, né? Aqui no Evangelho mesmo tem uma lição que diz assim, né? A pessoa foi pedir perdão pelos seus pecados, né? E Deus os perdoou a sua dívida, né? Jesus perdoou a sua dívida, era uma dívida. O que ele faz? Ao retornar à sua casa,
ele encontra aquela pessoa que devia para ele e ele não perdoou, cobrou a dívida e quis receber o que ela tinha direito. Quer dizer, ele foi perdoado, mas não soube perdoar o irmão que devia também para ele, né? E foi perdoado, mas não aceitou. Ele não perdoa. Então, se nós não perdoarmos os outros, como que nós podemos querer o perdão do nosso Pai, né? Se nós não sabemos perdoar, não louvamos a Deus, né? Não agradecemos por nada, então nós não temos condição de conversar com Deus. Então, essas três questões, também disse essa parábola, alguns que punham sua confiança em si mesmo, como justos desprezavam os outros. É tudo a mesma coisa, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. O que nós colocamos lá no começo, né? Você não precisa ficar de pé na rua, subindo os palanques, subindo os banquinhos, né? E orar e gritando para quem está passando. Você não precisa disso. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, que estava orando do lado dele. Ele se sentia superior, né? Esse fariseu se sentia superior. Ele achava que ele não era ladrão, que ele não era injusto, que ele não era adúltero. E como aquela pessoa que estava perto dele, né? Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo e tudo que possui. Então, ele se achava que ele merecia de Deus receber tudo, porque ele era esse homem considerado por ele um homem de bem, né? Um homem íntegro. E o publicano que estava ao seu lado dizia, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Olha a diferença. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado. Justificado quer dizer, se sentindo bem, né? Um homem de bem, um homem que conquistou uma coisa boa. E o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Entendeu? Então, essa humilhação é isso? Aí é essa aí. Você se sentir, e se você foi pedir, foi orar, e foi pedir a Deus, é porque você se sente necessitado. Você não é uma pessoa que já conseguiu tudo, que não é mais ladrão, que não é injusto, que não é adúltero, que não é mais nada de ruim. Então, você merece ser perdoado. Você dá o dízimo, né? Você dá todo o dinheiro que você tem. Mas e os outros valores? Será que você está trabalhando esses valores? Então, a diferença está aí, né? A humildade que Jesus nos ensina é essa. A gente reconhecer a nossa necessidade e pedir a Ele que nos ajude a conseguir essas coisas. Agora, é sempre importante lembrar, pedir e trabalhar. Pedir para receber, mas quando a porta se abrir para nós, que nós encontremos o trabalho para compensar. Não encontremos uma cama que a gente possa se deitar e esperar que as coisas caem do céu. Não é assim. As coisas vêm pelo trabalho. A maneira da gente orar é importante, mas a atitude nossa no trabalho é tão quanto. Quando a gente escuta ou lê muita coisa, eu já tinha lido essa lição há um tempo, aí a gente escuta palestrante, lê em outros livros, a gente coloca algumas observações para a gente. Aí eu tenho uma anotação aqui que eu achei muito bom da gente falar aqui. É palavra de Haroldo Dutra, que ele disse que conta uma lenda, uma história, num livro, não sei onde ele viu isso, que Madre Teresa de Calcutá, ela tinha um relacionamento com Deus tão profundo que ela não precisava falar nada. Então, todo esse discurso, todas essas coisas que a gente está ouvindo aqui, quando você está em comunhão com Deus, dentro do seu mais puro sentimento, você nem precisa falar nada. Então, eles que perguntaram a ela assim, quando você fala com Deus, o que você fala? Que aí ela respondeu assim, só escuto. Não falava nada, só escuto. Ela falava com ele e só escutava. Aí perguntava assim, e ele?
E quando você fala com ele, o que ele fala? Ele fala assim, ele também não fala nada, só escuta. Então, ela escutava ele e ele escutava ela, entendeu? No silêncio do seu sentimento, do seu mais profundo amor, que era uma pessoa, né, de trabalho. Então, orar a Deus não é só palavras bonitas. Orar a Deus é você palavrear, pedir, né, reivindicar as coisas que você precisa e pedir com humildade, mas também trabalhar para aquilo acontecer. Fazer por Está em onde. comunhão com ele, né? Está em comunhão Isso, com ele. se transformar, né, Maria? Porque você pede muita coisa, mas você continua sendo a mesma pessoa que você é, não procura melhorar em nada. Como que você vai conseguir que ele, né, te atenda? Você possa estar com ele, né? Porque você ele pode vai estar estar com você. Agora é preciso que você esteja com você ele, né? esteja com ele, justamente através do nosso trabalho, da nossa atitude, das nossas mudanças, né? Do nosso perdão aos nossos irmãos. A gente vai numa igreja, senta de joelho e pede, reza, e reza, e reza, e reza. Mas não perdoa o irmão, Faz até pior às vezes. faz até pior, então você não tem como você receber, né? Você primeiro tem que trabalhar isso aí para poder receber. Tem uma outra coisa também que eu escutei que diz assim, quer ver? Que conta um caso, eu anotei num cantinho aqui, que Chico Xavier, ele era, como nós sabemos, não precisa ninguém colocar, né? Fazia prece, né? Na época da Segunda Guerra, fazia prece para os soldados que morriam, né? Para os espíritos que desencarnavam daquela maneira tão bruta, né? Inesperadamente, e essas coisas que nós sabemos que acontecem nas guerras. Passado muito tempo, ele passou nesses lugares onde ele fazia, que na Fazenda Modelo, ele tinha esse horário para essas preces. E ele sentia necessidade, ele sentia a presença dos espíritos ali, que já estavam acostumados a receber aquelas orações. Então, a importância que tem de nós pedirmos pelos nossos irmãos. Pedimos pelos nossos irmãos sofredores, desencarnados e encarnados também, mas pedimos sempre, porque eles vão acostumar com aquele sentimento nosso de bondade e de amor, e sempre vão estar em sintonia com essa onda de paz sempre que a gente vem buscar essa força que eles buscar precisam esse conforto, né? Vem buscar esse conforto. Então, é bom que a gente tenha... Lúcia sempre fala que ela pede para os suicidas, que ela pede para as mães dos desencarnados. De vez em quando ela faz essas colocações. E realmente isso que a gente tem que habituar, a não fazer uma prece assim. Por isso que diz que a qualidade da nossa prece ela tem que existir. A qualidade justamente é isso. Você se dedicar aos irmãos sofredores e você sempre não esquecer deles. Aos irmãos suicidas, não esquecer deles. Aos irmãos que estão nos vícios, não esquecer desses irmãos. Estar sempre lembrando das nossas orações, como nós tentamos fazer, né? Pedimos por todos, mas pedimos sempre, pedimos todos os dias, pedimos toda hora, agradecemos sempre. Então, são coisas que a gente torna hábito na gente, através não é decorar o pedido, mas fortalecer cada dia através da nossa palavra, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Não é isso? Então, oi, minha filha. Oi, só para colocar aqui, né, que eu estava também escutando agora uma mensagem que eu tinha recebido, né, falando, na verdade, hoje a física quântica, né, a nossa doutrina é ciência, religião, né, filosofia, ela já prova o poder da prece, né? Ela prova esse poder da prece. E aí até numa palestra, né, não sei se ela é doutora em física, enfim, ela fala que na verdade a gente forma, a gente é um campo magnético, né, e que atrai esses pensamentos. Então a prece ela chega em qualquer canto, né, onde esses pensamentos estão sendo emitidos, né? Quando você falou de Madre Teresa de Calcutá, ela não falava nada, né? Ela só estava em falava sintonia. A sintonia, são ondas, né? Aquela onda magnética. Exatamente, entendeu? Vai sendo levada, né, até chegar ao nosso Pai maior.
ou, né, Exatamente. quem possa nos ajudar, né? Porque também nós sabemos que os espíritos também superiores também nos ajudam muito, nos orienta, nos mostra através do nosso sonho, né? Orientação, a gente acorda, às vezes a gente deita e um problema sério, né? Preocupado que não vai resolver, de repente a gente acorda e encontra um caminho, encontra uma solução, porque a nossa prece foi ouvida, que é importante na nossa hora de repouso, né? A gente levar o nosso pensamento, porque ela vai ser levada a quem é de direito e nós vamos receber a orientação, o caminho, nós vamos receber o caminho. Não é a solução nós que temos que procurar, mas o caminho a percorrer para chegarmos àquele objetivo. Pelo menos a nossa paz de espírito, para que a gente possa sentar e raciocinar. Tem hora que a nossa vida está com tanta turbulência que a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou arrumar? Como que eu vou arrumar essa casa mental? Né? Então, através da nossa oração, através do nosso pedido a Deus, do nosso pedido de ajuda aos espíritos, a gente fazer esse intercâmbio, a gente vai chegar a não é uma solução, a um caminho. Através daquele caminho, nós vamos encontrando ajuda das pessoas, né? E vamos, assim, dentro de nós, vai melhorando o nosso estado emocional, e a gente vai conseguir raciocinar e procurar soluções, né? Por isso que eu tenho sempre a mania de dizer assim, amanhã Deus proverá. Porque muitas vezes você tem que pedir para hoje, você pede o que você precisa agora. Você não tem que pedir, porque futuramente você vai ter que fazer por onde conseguir as coisas que estão lá na frente. Você pede a Deus para prover das suas necessidades imediatas, porque já nos basta o nosso dia de problema. Já basta aquele dia, né? Para nós ainda procurarmos ainda na frente o que nós, às vezes, nem vamos ter problema, vamos conseguir superar melhor. Então, para hoje, basta o que nós pedimos a Deus, para nessa noite, basta o que pedimos a Deus, para que amanhã a gente possa, como nós dissemos sempre nas nossas orações, né? Para que amanhã eu possa estar melhor do que fui hoje. Então, as coisas vão acomodando. E para depois da manhã, vamos esperar e vamos acalentar o nosso coração, vamos aguardar, porque Deus proverá. Ele vai nos mostrar caminhos, ele vai, através do nosso trabalho, né? Do nosso comportamento, das nossas transformações, nosso agradecimento, ele vai nos mostrar caminho para que nós possamos encontrar soluções para o dia de depois de manhã, do mês que vem, da semana que vem, né? Então, nós vamos nos preparando para as situações, mas aguardando o que Deus determinar. A gente sempre acha isso, né? O que Deus determina é o que nós temos que aguardar com calma e resignada, até no sofrimento. No Livro dos Espíritos, na semana passada, nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Fala sobre a prece. É no capítulo 2, na terceira parte, que Kardec pergunta aos espíritos, agrada a Deus a prece? É isso? Ele faz várias perguntas, que depois, quem quiser, pode dar uma olhadinha, porque nós estudamos semana passada. Pergunta também, qual o caráter geral da prece? A prece torna melhor o homem? Olha a pergunta importante que eu achei mais importante. A prece torna melhor o homem? Claro que torna, porque quando o homem se humilha entre aspas, né? Não humilhar caindo de joelho, humilhar dentro do seu ser, né? Sentir que ele precisa de orar, ele precisa de Deus, e que a sua vida está determinada, está dirigida por uma força interior, por uma coisa muito mais, né, especial do que só a nossa vida na Terra. Isso é que é humilhar. Quando ele pede, como fez o publicano, né? Pediu e como se diz, aceitando que ele era um necessitado, como todos nós somos. Então, esse jeito, essa pergunta que está no Livro dos Espíritos, eu achei muito bacana na semana passada, porque é isso que faz, que nos torna perto do nosso Pai, que ele era humilde, né? Misericordioso, amor, era todo amor e humildade. Quando nós tiramos de dentro de nós esses valores, nós nos aproximamos desse Deus que está dentro de nós, porque foi colocado em nós a centelha divina do nosso Pai, né? Da verdade, da sublimidade dele.
Quando nós conseguimos tirar dentro de nós esse sentimento, nós estamos nos aproximando do Pai. Então, essa humildade nossa não é se humilhar, é ser humilde no sentido de aceitar que ainda somos necessitados da força. Reconhecer os nossos erros, né? Isso, reconhecer que ainda isso, estamos aqui para aprender. Para aprender que precisamos do nosso Pai para nos orientar e nos proteger, nos ajudar. Né, Maria? Não é a humildade de você ser uma pessoa que se arrasta, não é isso? Se achar melhor que o outro. Nada disso, né? Nós estamos todos iguais, estamos mesmo na mesma sintonia, né? Na mesma situação, procurando melhorar. Isso é que é importante. É bem isso que é importante, né? Então, quando ele diz que para a gente, eu achei também isso muito importante, a gente se trancar no nosso quarto, assim, resumindo, né? O que ele fala? É que para nessa hora, a gente sair um pouco do nosso sentimento, só pensar em nós, esse egoísmo nosso, e nos abrir o nosso sentimento maior para a divindade superior. Nesse instante, nós estamos também em humildade com o nosso Pai, né? Não pedir só porque nós estamos querendo, nosso sentimento, né? Nosso eu. Pedir e orar por toda a humanidade, por tudo que é divino, pela divindade do nosso Pai. Que nós somos essa fagulha, somos essa centelha de amor. Foi colocado em nós, independente das nossas vontades ou não. Nós falamos isso também na semana passada. Todo ser humano, todo ser vivo, foi colocado os valores divinos dentro de nós, a nossa consciência. Todos nós recebemos do nosso Pai. Criado, né? Por essa divindade. E colocada dentro de nós esse sentimento maior. Por isso que Jesus disse, né? Pode fazer como eu e muito mais, vós sois deuses. Porque foi colocado dentro de nós, foi colocado isso aí. Até aquela pessoa que a gente acha que é o mais devedor, a gente gosta sempre de apontar o nosso dedo para os outros, né? Que é um ladrão, que é um bandido, que é um assassino. Ninguém é, todo mundo está. Ninguém é perfeito, ninguém é. A pessoa está naquele momento, numa situação infeliz. Não é, ele é divino também. Então, para ele também, as nossas orações, né? As nossas orações para os nossos irmãos sofredores, nossos irmãos colocados, entre aspas, aí, bandidos, né? Como a gente chama, né? Pessoas com atitudes à margem da sociedade. Para esses irmãos, a nossa oração, porque eles não são assim, eles estão assim. São os mais necessitados. Às vezes a gente ora pelo aquele que foi lesado, mas nós temos que orar pelos aqueles que fizeram a coisa errada. Eles são mais necessitados. Mais necessitados. Maria, ainda tem outra coisa, a gente pensa que nós, muitas vezes, nós já fizemos até pior em vidas anteriores. É verdade. Às vezes a gente nem faz, mas pensa. Se você pensou, você já está errando. Você já está dentro da sintonia. Verdade. Esquecemos o que fizemos em vidas passadas, né? É verdade. Não sabemos, sabe lá, fizemos até pior. Uhum. Não é mesmo? Já passamos por lá, minha filha. É verdade. Gente, antes de eu ler o fechamento aqui da número 4, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa em relação a esses itens. Eu já estou entrando na sua conversa aí. Não, Maria, está ótimo. Assim, é bom entrar mesmo, porque eu vou embora, eu ligo o botão e não paro. Se alguém falar, eu vou embora. Então, alguém quer falar alguma coisa mais a respeito da prece, da qualidade da prece, né? Da maneira da gente orar, como chegar o nosso sentimento ao nosso Pai? Oi, querida. Só para complementar, né, nesse estudo também que eu vi, ela fala que quando alguém sabe que a gente está orando por aquela pessoa, né, o nível de estresse do corpo dessa pessoa baixa, né? E a gente percebe que quando a gente está em um momento de prece, mesmo nas casas ou fora, né? Eu tenho muito esse exemplo lá no Vicente, quando a gente serve o almoço ali na rua para aqueles irmãos. Quando o almoço é serviço sem a prece, sem a gente fazer a prece inicial,
existe todo um agito ali, eles estão tumultuados, sabe? Quando a gente para e fala assim, olha, antes de começar a servir, vamos fazer a prece, e a gente ora ali, sabe? Orando pelo alimento, por eles, tal. Eles entram em sintonia ali, mesmo aquele, você percebe, sabe? Você nota, assim, isso, né? Que todo aquele ambiente ali fica mais tranquilo, né? Então, a prece tem esse poder, assim, de nos acalmar e de acalmar nossos irmãos e o ambiente que a gente está. Alessandra, é muito bom esses ensinamentos de Kardec, está ótimo, né? São palavras de Jesus, perguntas de Kardec, aos espíritos, livro dos espíritos, tudo é muito bom da gente ler e aprender, mas não tem como a gente ver na prática, né? Como você está colocando aí. Valquíria, quando a gente está assim, em um lugar, está muitas tribulações, muita confusão, a gente fecha os olhos, faz uma oração, você sente realmente aquele momento, parece que aquilo vai dissolvendo as trevas, né? A luz vai envolvendo aqueles ambientes assim e vai ajudando as pessoas a se controlar. Isso aí é exemplo dentro da nossa própria casa. Quando a gente tem envolvimentos assim, tribulatórios de família, você sabe? Irmão, vai para o nosso cantinho e vamos orar. A oração, minha filha, é a melhor coisa que a gente tem. É aquilo que a gente tem que nós ainda não sabemos ainda utilizar de útil e de bom para a gente poder estar sempre em paz com a gente, com Deus e com as pessoas. Maria, acho que é isso aí que é o quarto e a porta fechada, que Jesus disse, né? A gente se liga a Deus na hora, se liga às forças superiores, que aí, no instante, a gente tem aquele acalento, aquela paz, aquela tranquilidade para a gente poder enfrentar os problemas da vida. E a gente sempre ouve as pessoas falar também que nós não temos que adorar a Deus, mas a gente tem que adorar a Deus quando a gente, no começo da nossa oração, a gente louvar o nosso Pai pela sua agradecer, né? Pela sua ajuda, pela sua tudo que Ele nos traz de bom. Isso é louvar nosso Pai, até cantar o nosso hino que a gente canta no começo, isso é um louvor ao nosso Pai. Também fazendo prece. Depois, então, a gente pede as coisas que a gente precisa pedir e agradece que a gente, né, o que a gente vai receber, né? Essas 3 etapas. Então, alguém quer mais falar? Oi? Pode falar, minha filha. Você estava falando sobre as mães, pedir para as mães desencarnadas. Isso. Em todas as orações, eu peço por todas elas, encarnada e desencarnada, pelas mães dos obsessores. Porque elas sofrem muito. Com certeza, né, Lúcia? Seus filhos no caminho, assim, naquele sofrimento e naquela dor. Eu falo sempre para ela, mãezinhas, um dia vocês vão ter de volta seus filhos nos seus braços. Porque eles têm um amor, mais o sofrimento dele preso ainda do que sofreram, né? Então, ele não conseguiu ainda desligar-se. Aí eu peço muito para elas, as mães, e foi um pedido também que foi feito para pedir para elas. E também eu peço, por 6 horas, eu paro nesse momento, que o mundo espiritual, nessa hora, eles louvam a Maria, eles param para louvar a Maria. Então, eu também peço por todos os irmãos sofredores, todos os irmãos viciados, envolvidos em qualquer que seja o vício. E por todos nós, que cada um de nós temos vício. Então, nessa hora, eu paro e peço a Maria por todos nós, por todos os sofredores, por essa terra. Uma vez eu estava no grupo fazendo prece por nossos irmãos envolvidos nos vícios, aí eu pedia por todas as crianças, jovens e adultos. Aí o Espírito falou,
por que você não pede pelos velhos também? Porque os velhos, Lúcia, estão sempre também em oração. Porque os velhos já estão mais ligados a Deus do que os jovens. Não, é os viciados, Dona Maria, os vícios. Aí eu peço por todo mundo, aí eu entro para todo mundo. Então, nós temos que aprender a orar por nós, pelos outros, por todos os irmãos sofredores, pelas mães. E sempre fazer uma rotina disso. Eu falo todo dia, quando eu estou fazendo festa, manhã e de noite. Então, eu peço pelas mães que vêem seus filhos no caminho do erro, as mães que criaram, amaram, vêem seus filhos no caminho do erro, ou as mães que chegam na hora de dar a comida, não tem nada para dar para os seus filhinhos. Então, eu peço também para essas mãezinhas, eu peço muito pelas mães. Temos que pedir por todas as mães. Muito bom isso. Ô, Lúcia, Joana de Anjos também fazia isso, né? Procurava saber nome de pessoas suicidas para fazer prece diariamente, que ele memoraram pelas pessoas. Então, o item... Valquíria, eu peço por todos, eu faço um culto para os suicidas na sexta-feira. Eu peço sempre, todos suicidas e pelos que partiram de forma tão difícil nesse mundo também, muitas vezes eles são suicidas. Então, suicidas de forma geral, eu peço por eles. Direto, né? A número 4 diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afetais orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Procurar ver em nós o que nós precisamos, os nossos defeitos, né? E precisamos melhorar. Aí tem o item número 5 e número 6, se alguém quisesse ler para mim, da eficácia da prece. Que isso tudo que nós falamos sobre a prece, a gente vai concluir que ela vai ser eficaz quando a gente conseguir elevar os nossos pensamentos, fazer as nossas orações dentro desses parâmetros aí que nós colocamos, né? Então, praticamente o que a gente quer. Tudo que a gente falou é para que nossa prece seja ouvida, né? Ela tem que ter uma qualidade para ser eficaz, né? Para chegar ao nosso Pai, para fazer o efeito que a gente está precisando. Então, todos esses itens que nós vimos, ela vai chegar à eficácia que nós precisamos. Alguém gostaria de ler para mim essas 5 e as 6, por favor? Vou ler aqui. Então, lê, que é um pouquinho grande e minha garganta está ardendo. 5 e 6. Eficácia da prece. Número 5, né? Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, né? Versículo 24. É o número 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Tem gente que fala, né? Se Deus sabe tudo que nós precisamos, não precisa pedir. Não é isso? Mas aí que vem a nossa humildade, né? Ele sabe, mas nós temos que ser humildes como ele foi, como Jesus foi, e pedir, né?
Ainda tem um A gente pedacinho ouve aqui, muito isso, né? não é? Continuando, então, se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ela as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir, num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Quer falar, Luiz, alguma coisa? Não? Pode continuar. Está sempre programado. Está tudo dentro dos desígnios do Pai, né? E não, nada vai sair do que já foi programado e tudo tem a hora certa de acontecer, né? A gente vê essas coisas que estão acontecendo, pensa que está tudo em desordem, não está. Está tudo dentro da necessidade de cada país, de cada povo, de cada necessidade nossa emocional, necessidade moral. Está tudo sob o controle do nosso Pai. Então, você pede, mas que seja feita a vontade do Pai. A nossa, sim, mas a vontade dele, porque é o que é bom para nós. É o que é necessário para nós. A gente, normalmente, pede muito que a gente suporte as nossas provas, né? Aceitando e tentando realmente resolver e se melhorar, para que possa resolver esses impasses, né? E nessa encarnação, aproveitar a encarnação que nós estamos, que é para isso que nós estamos aqui. Não é para tudo acontecer de bom para nós, resolver nas mil maravilhas, porque nós ainda não estamos nesse ponto, né? Nós ainda precisamos, estamos num planeta de provas e expiações. Mas isso não significa que a gente vai ficar parado. A gente continua trabalhando, né? Continua trabalhando e pedindo ao nosso Pai, aceitando o que vier e a vontade dele respeitando, né? Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu acho que a gente só vai entendendo com o tempo, né? Isso mesmo, é a proporção que vai evoluindo. Em cada tempo a gente vai entendendo mais e de alguma forma diferente. É sim, Luiz. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente entende melhor, né? Nós já estudamos muitas vezes, a gente cada vez vai aprendendo mais, né? Isso aí. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alessandro, você que está dirigindo, o Valério, pode... Fica à vontade, tá? Era isso que nós tínhamos para falar. Obrigada, Valquíria. Eu que Como agradeço. sempre. Desculpa e eu agradeço por vocês me ouvirem, né? Muita gratidão. É isso aí. Vou fazer a nossa oração, né? Perguntar a Valéria aí o que ela acha. Valéria? Excelente, criaturinha amada do meu coração. Eu fiquei aqui só com os olhinhos fechados, só sentindo as energias. Né, Valéria? E aprendendo. Não dormi, não, filha. Quando a Alessandra falou em física quântica, lembrei do seu pai. Ele gostava. Eu também. Me deu uma apostila boa. Fez Hein, Valéria? Olha que interessante. Hoje eu estava indo lá na rua e comecei a pensar no São Jorge. Agora a Valquíria veio e falou isso. Olha que interessante. Hein? A gente pensa muito nele, né, Maria? Eu estava passando ali na rua e comecei a pensar no São Jorge. Vi uma florzinha. Não sei por que aquela florzinha me levou ao São Jorge. Não sei por que motivo.
As Ele deve ter energias lembrado dele da estão identidade passeando por também. aqui. Hein? As energias dele estão passeando por aqui. Tá, com Menina, certeza. Que coisa, né? Agora da Valquíria falando nele, eu lembrei hoje. Falei, por que será que eu estou lembrando do seu Jorge agora? Estava indo para a rua e vi uma florzinha amarela na calçada, assim, ó, no cantinho da calçada. Lembrei do seu Jorge, uma florzinha. Você sabe uma coisa? Jorginho, ele está aqui em casa, né? Então, talvez ele vai morar. Tá, e aí ele consertou o aparelho de som da sala que papai adorava ouvir. Então, desde ontem, né, que ele deitou lá, ficou ouvindo, menina, sabe aquela sensação de que papai estava aqui, daquele som que ele gostava de ouvir? Está passeando por aqui mesmo? Eu acho que está, eu acho que está. Jorginho, está bem? Está, graças a Deus, está bem. E ele está planejando vir ficar aqui com a gente. Então, vai ser muito bom. Está sendo muito bom. Já está aposentado? Já está aposentado, já está aposentado. Então tá bom. Tá bom? Então, meninas, Dona Maria, a senhora quer fazer a prece para finalizar? Alessandra, gratidão, minha querida, como sempre. Namastê. Valquíria da Maria Luiz. Parecida, Lúcia. Você, os desencarnados, os amigos desencarnados, todo mundo. Encarnados e desencarnados, que todos sejam envolvidos nas nossas preces de hoje, nas nossas vibrações, né? Aqueles que estão mais sozinhos, aqueles que estão mais necessitados das nossas preces, possam ligar nesse momento, através das nossas vibrações, através desse estudo, que nos liga a Deus, nos liga a todas essas forças divinas que comandam o nosso universo. Mas aqui estamos, Senhor, envolvidos por essa beleza e maravilha que é o plano espiritual, que nos cobre e nos ajuda a vencer um dia de cada vez. Queremos agradecer, Senhor, por todas as orientações que recebemos nessa noite, por toda a presença divina, esses irmãos que nos ajudam, nos inspiram, está sempre junto de nós para nos guiar nesse caminho de luz, nesse caminho de Jesus, onde nós vamos encontrar realmente, Senhor, a Tua presença em nossos corações, através das nossas preces, através deste contato divino que temos todos os dias, Senhor, com a Tua luz, o Teu amor, guiando a todos nós aqui na Terra, para que possamos ficar, Senhor, melhores a cada dia, através das Suas lições, nas lições do Evangelho, que ilumina, que clareia as nossas mentes, que ilumina o nosso coração, que faz brotar este amor dentro de cada um de nós, que seja espalhado, Senhor, por toda a humanidade. Que a paz, que a luz... Uai, ela sumiu? Sumiu. Acho que entrou uma ligação para ela e aí acaba com o som dela. Aham, tá bom. Bem, de qualquer forma, foi maravilhoso. Gratidão a todos. Agradecendo Até aí. quarta-feira. Até quarta-feira, meus amores, tenham dias maravilhosos, Deus cheios de conquistas, desafios vencidos, muita paz, luz. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, criançada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.